o candidato é pastor, que o candidato é padre, que o candidato é isso ou aquilo. Estes rótulos não protegem ninguém, minha gente. Nós precisamos aprender isso. Às vezes é muito melhor a gente colocar um ateu honesto, comprometido com o bem social, desde que ele seja ético, a colocar lá um pastor da nossa igreja ou um padre da nossa igreja que não tenha nenhum compromisso ético com a sociedade. Não resolve nada não. Porque o que faz a diferença é a lei que nós temos no coração, é a nossa capacidade de ser honesto com as pequenas coisas. Não tem aquela frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Eu estou falando dessa religião que nós precisamos praticar nas pequenas coisas. Quando você vai lá acertar o salário com o seu funcionário, e você precisa ser justo com ele, porque ele trabalhou. Quando você não explora o outro, quando você paga o que é justo, por aquilo que foi feito, por aquilo que foi trabalhado, quando você é capaz de olhar para o seu funcionário e não reconhecer nele um ser humano de segunda categoria, mas é um ser humano igual a você. Talvez você tenha tido um pouco mais de oportunidades na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro e esteja numa situação satisfatória. Seu funcionário não, mas ele é ser humano igual a você. Não é o fato de você ter dinheiro que o torna melhor que essa pessoa, não. E isso é cristianismo. Quando você é capaz de olhar para o outro, sabendo que ele é igual a você, que não há dinheiro no mundo que possa nos tornar melhores que o outro. Que não há nenhum sucesso. Eu sou um homem de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu estudei, eu fiz isso e aquilo. O seu cristianismo vai lhe mostrar que de nada vale todo este sucesso, que de nada vale todo este reconhecimento, se você não souber viver com serenidade, se você não souber olhar para aqueles que estão do seu lado, com respeito, com amor, com carinho. Se você hoje tem a oportunidade de administrar R$100 de uma comunidade, se você não for honesto com esses R$100, você não será com valores maiores. É assim a vida. É aqui que a gente mostra o nosso cristianismo. O nosso cristianismo não é um fardo que a gente leva, nem tampouco é uma camiseta que a gente veste, nem tampouco é uma veste que nos identifica. O nosso cristianismo está, antes de qualquer coisa, no nosso caráter, no jeito como a gente se porta, no jeito como a gente acolhe, como a gente recebe, como a gente cumprimenta, como a gente vive. Chega! Nós não podemos mais admitir que no nosso coração o cristianismo seja negligenciado. Se você optou por viver e por seguir Jesus, tenha a coragem de viver o comprometimento que toda a direção espiritual precisa fazer em nós. Administrando melhor os nossos excessos, mudando o jeito como nós olhamos para as pessoas que trabalham com a gente. Mudando o jeito como nós interpretamos os que estão ao nosso lado. Sempre digo isso. Eu acredito de fato nisso. Quando Deus entra na nossa vida, Ele modifica. A primeira coisa que Ele modifica em nós é o nosso olhar. A gente passa a olhar de um jeito novo para nós e para os outros. E quando a gente olha diferente, quando Ele modifica o nosso jeito, quando eu tenho um olhar semelhante ao de Jesus, naturalmente eu vou ter comportamentos semelhantes ao dele. As minhas escolhas serão mais parecidas com a dele. Porque ele é o meu referencial. Eu não posso me desprender disso. Se eu digo que sigo Jesus, eu preciso, é obrigação minha, ter os comportamentos e as atitudes dele. Mesmo que a vida tenha te dado muitas oportunidades, mesmo que você tenha ficado doutor, que você tenha ficado muito rico, que você tenha tido muito sucesso na vida, o seu jeito de olhar para as pessoas e o seu jeito de ser gente será a partir da humildade e da simplicidade do Mestre. É isso que distingue, minha gente. É isso que faz o cristão ser reconhecido pelos outros.
é quando a gente olha para aquele deputado ou para aquele presidente da república e você percebe que ele tem uma facilidade de olhar para o miserável, para aquele que está mais necessitado, de um jeito humano, valorizando aquela vida e fazendo de tudo para que aquela vida tenha a oportunidade de crescer. Isso tem que ser o nosso compromisso. Às vezes a pessoa passa pela nossa vida uma única vez. Eu preciso deixar nela os registros do meu cristianismo. Às vezes a gente nunca mais vai voltar a encontrar aquela pessoa lá. Uma viagem que você fez. Você precisa deixar nela as marcas do seu cristianismo. Você sabe que uma das coisas que mais me impressionou quando eu visitei o Japão foi encontrar ali um ser humano que é muito diferente do que eu estou acostumado a lidar. Eu encontrei um povo gentil, eu encontrei um povo muito educado, com uma capacidade de reverenciar o outro ser humano, sabe? Eu achei isso impressionante no Japão. E aí eu pude entender por que aquele país resiste tanto, por que aquele país é tão pequeno e ao mesmo tempo é tão rico, por que aquele país é tão pequeno e ao mesmo tempo ele consegue se recuperar com uma facilidade muito grande e ser uma potência mundial. E fiquei pensando, não tem tanto cristão no Japão. Mas lá, eu não tenho dúvida, as pessoas são cristãs sem perceberem que são. Lá você já encontra os valores de Jesus assim, em detalhes pequenos, sabe? Na gentileza, na honestidade. Vocês viram aquele fato de uma prefeitura que devolveu o dinheiro que o governo havia mandado, porque era para a recuperação das enchentes, né? Das famílias que perderam tudo. A prefeitura usou o que tinha que usar e devolveu o dinheiro, porque a intenção para o qual o dinheiro havia sido enviado não tinha mais necessidade. Você imaginou isso no Brasil, meu Deus do céu? A gente vai gastar o dinheiro, desculpe-me, é assim que eu interpreto. A gente vai gastar o dinheiro e nem vai dar satisfação àquele que nos deu. Às vezes nós não temos nem o respeito com a intenção da doação. Essa honestidade, minha gente, isso não nasce da noite para o dia. Isso é cultura. Isso é cidadania, que a gente começa a ensinar às nossas crianças desde pequeno. Quando você olha nos olhos dos seus filhos e você diz para eles que a gente não tem o direito de enganar o nosso coleguinha, que eles não têm o direito de querer tirar vantagem dos colegas que convivem com ele. Isso é cristianismo, aplicado de maneira concreta, ainda que ele não seja praticado nos ritos. Quando você encontra esse nível de honestidade, de clareza, de nobreza, isso é nobreza de alma. Eu não preciso desse dinheiro, ele foi enviado para essa intenção, já sanamos as nossas necessidades, então a gente devolve para que o governo possa aplicá-lo onde ele realmente precisa, onde há realmente uma necessidade. Isso é nobre demais para nós podermos entender, se nós estamos mergulhados em tanta miséria, em tanta corrupção, em tanta desonestidade. Mas ao mesmo tempo, ao longo dessa breve, peço até desculpa por ter feito uma longa introdução do programa, que já nos coloca já praticamente no intervalo, acho muito válido falar sobre isso aqui. Porque nós precisamos nos comprometer com essa mudança. Eu tenho consciência, minha gente, que Deus vai nos dar sempre pequenas situações, pequenos fatos, pequenos acontecimentos, onde nós teremos a oportunidade de exercer a nossa honestidade ou não. Se a gente optar por sermos honestos, nós vamos fazer a diferença. Se a gente opta pela desonestidade para colocar no bolso o que não é de nosso direito, a gente vai crescer ainda mais este país que tantas vezes nos envergonha. Agora, eu acredito que o nosso comprometimento com Jesus, que o nosso cristianismo, que essa oportunidade de lutar do jeito certo, de alcançar esse crescimento tão necessário, para que a gente se distinga no mundo como um cristão de verdade, essa luta vale a pena.
porque nós queremos um mundo melhor. E nós queremos trazer para este mundo em que nós estamos situados os valores do reino dos céus. Porque essa escatologia tem sentido. Essa esperança tem sentido. Essa